Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou mestre em História Social e Ensino de História e vou trabalhar com você hoje a terceira aula da disciplina de História do Brasil República. O tema da nossa aula hoje é o regime militar. Então, nós temos bastante assuntos, temas aí até certo ponto espinhosos para trabalhar na nossa aula, mas espero que com ela você consiga ter um arcabouço teórico, metodológico, tanto para trabalhar na sua vida como professor, na sua vida acadêmica, mas também aí no seu cotidiano, em diversas áreas que você vai trabalhar, ok? Vamos então para o nosso primeiro quadro, vamos falar um pouquinho sobre a nossa contextualização desta aula de hoje. Então, eu sempre divido a aula em três partes, em três blocos, para facilitar um pouco o entendimento. Na primeira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre o governo militar, a instauração do regime, a instauração do golpe. Esse período vai mais ou menos de 1964, quando os militares assumem o poder, até por volta de 1967, 68, na troca para o presidente Costa e Silva. Na segunda parte, a chamada linha dura e as reações e combates ao regime militar. Quando eu falo linha dura, eu estou me referindo especificamente a dois presidentes, o presidente Costa e Silva, que é o segundo presidente militar, e o presidente Médici. O presidente Médici aqui o auge da repressão, da tortura, da censura, os chamados anos de chumbo. E na terceira parte da nossa aula, nós vamos falar da chamada distensão política, que é o processo rumo à democracia ou à redemocratização, e a abertura, que foi extremamente lenta, gradual e segura. Nós vivemos hoje tempos em que há, de certa forma, um revisionismo em várias áreas da história, em várias áreas do conhecimento como um todo. E eu já trabalhei isso em outros momentos e gosto de sempre reforçar isso com você. Quando nós estamos trabalhando com ciência, seja uma ciência humana quanto a história, uma ciência exatas, nós temos que diferenciar muito bem o que é um fato e do que é uma opinião. Eu posso ter opinião sobre qualquer coisa. Essas opiniões deveriam ser, têm que ser baseadas em conhecimentos que eu tenho, estudos que eu tenho, algumas experiências. Toda opinião baseada em achismos, ela perde aí a sua credibilidade. Mas isso é uma opinião. Fato é aquilo que é comprovado cientificamente, e os fatos são irrefutáveis. Por exemplo, gravidade. Eu já vi pessoas discutindo, falando, olha, eu sou contra a gravidade. Você pode até ser contra, mas ela é um fato, ela existe, ela é cientificamente comprovada. Por que eu estou falando isso numa aula de ditadura militar? Porque no Brasil, de 1964 a 85, existiu uma ditadura, existiu um regime militar. Há pessoas que defendem esse período, falam que esse período histórico foi um período interessante. Elas podem até ter alguma argumentação, elas podem ter uma opinião, mas o negacionismo sobre esse fato histórico é outro problema. Eu posso ter uma opinião controversa muitas vezes, mas defender o que aconteceu no Brasil nesses 21 anos, falar que apesar dos pesares, teve um crescimento econômico interessante e que isso valeu a pena tudo que a gente vai estudar que aconteceu no regime militar. Ok, essa é a opinião da pessoa, ou a opinião do historiador. Eu posso não concordar com isso, mas isso está no campo das opiniões. Agora, eu falar que não ocorreu ditadura militar no Brasil, que não ocorreu um regime militar, que o exército não comandou o Brasil durante 21 anos, eu estou negando um fato histórico. E o historiador, você que está se formando como historiador, sabe muito bem disso. A história estuda os fatos históricos, os processos da história, os acontecimentos mediados, balizados pelas fontes históricas, que são aí a base de estudo de qualquer historiador. Então isso é um fato, é a maneira como a ciência histórica se desenvolve, a análise meticulosa das fontes históricas. E há uma inúmera quantidade de fontes históricas que comprovam tudo isso que a gente vai falar. Durante a aula você vai perceber que eu vou citar alguns autores, vou citar algumas situações de referências que nós temos para essa aula. Então, não é uma aula de opinião sobre o regime militar, é uma aula sobre os fatos históricos que balizaram aí esse momento histórico tão importante da nossa história, ok? Vamos ao próximo quadro. O primeiro que nós vamos trabalhar hoje, os governos Castelo Branco, que é o nosso primeiro presidente militar, e Costa e Silva, as bases desse novo governo. Vamos começar pelos atos institucionais. Professor, o que é um ato institucional? Um ato institucional ele era um decreto que o presidente militar colocava que tinha um valor de lei. Então, o ato institucional funcionava como uma lei. A partir daquele momento, ela estava valendo.
O Congresso, durante muito tempo no Brasil, ele existiu nesse período militar, só que era um Congresso sempre limitado pelas ações do presidente. Os militares, durante todos os anos em que estiveram no governo, sempre foram muito preocupados com a legalidade do regime. Então, tudo era feito baseado em leis, alterava-se a Constituição, tanto que há uma Constituição do período militar. Não eram achismos, eles faziam aquilo que eles faziam baseados nas leis. Então, essa preocupação com os atos institucionais, essa preocupação com o que estava acontecendo era muito importante. Voltando ao quadro. Então, você tem uma série de atos institucionais, 17 ao todos. Os 5 primeiros são os mais importantes, aqueles que eu vou trabalhar na aula com você. Primeiro, logicamente, o ato institucional número 1 do governo Castelo Branco. O que ele organizava? Primeiro, o Poder Executivo, como sempre, muito forte, muito organizado. E o Congresso Nacional cada vez mais enfraquecido. Isso daqui é uma coisa interessante. O Congresso chegou a ser fechado algumas vezes, mas ele sempre existiu. Tanto que a gente vai ter lá o bipartidarismo e uma divisão. Então havia oposição, mas essa oposição ao regime era uma oposição controlada, não era uma oposição liberal. São instituídos os chamados inquéritos policiais militares, que era uma facilidade para os militares processarem as pessoas, diversos expurgos de caráter político. O que são esses expurgos? Muitas pessoas no Brasil, políticos aí proeminentes, perderam o mandato, tiveram direitos políticos cassados, alguns foram exilados, obrigados a morar fora do Brasil. Na lista, você consegue achar isso fácil na internet, a lista dos expurgos políticos. Os primeiros nomes ali chamam muita atenção. O primeiro nome, Luiz Carlos Prestes, que era o grande líder de todo o movimento comunista que teve no Brasil desde a época do Getúlio Vargas. Depois, os últimos 3 presidentes, Jânio Quadros, João Goulart e Juscelino Kubitschek, foram expurgados politicamente, tiveram seus direitos políticos cassados, foram limados aí da vida política. No momento que começou a ditadura, esses presidentes tentaram organizar um movimento chamado Frente Ampla. Essa Frente Ampla seria um movimento em defesa da democracia, unindo os últimos 3 presidentes eleitos, né? Você tem vários senões sobre a história desses presidentes, principalmente o Jânio Quadros, que foi muito controverso, renunciou de uma maneira estranha, mas mesmo assim eles tentaram organizar uma Frente Ampla de combate ao regime e a favor da democracia, mas essa Frente Ampla foi facilmente aí desmantelada no início do processo militar. Voltando ao quadro, você tinha as eleições indiretas para presidente da República e o fim da imunidade parlamentar. Ninguém tinha imunidade parlamentar no Brasil. Essas eleições indiretas aqui são bastante interessantes. Por quê? Lembra que eu falei no início da aula? Você tinha uma preocupação muito grande com a legalidade, com o parecer dentro da lei. Então, havia eleição para presidente? Havia, mas essa eleição era uma eleição interna. Era uma eleição das próprias Forças Armadas, de um grupo que estava governando o Brasil. Eleição direta para presidente, ou seja, a população participando da eleição, isso não ocorria, né? A última eleição antes da ditadura militar foi a eleição que colocou Jânio Quadros no governo em 1960. E depois disso a gente só teve eleição no Brasil em 1989, a eleição lá que disputa o segundo turno, o Collor, o Lula, e o Collor acaba se tornando presidente. Então a gente fica aí quase 30 anos sem votar para presidente no Brasil. Você deve estar com curiosidade, professor, e as outras eleições? As outras eleições ocorriam assim. Você tinha eleição para senadores, eleições para deputados. Mas vamos imaginar que um senador fosse eleito e esse senador era do Partido Comunista, uma oposição ferrenha à ditadura militar. Esse cara, esse congressista, perdia o mandato. Ele era expurgado politicamente. Então existia, mas não funcionava como deveria. Em algumas cidades, as cidades chaves, havia interventores, né, principalmente as capitais. Cidades menores, cidades que muitas vezes não tinham tanta força política, nessas cidades poderiam ter eleição. Mas sempre com essa vigilância. Se alguém fosse eleito para qualquer cargo, executivo ou legislativo, e que tivesse uma posição mais firme, contrária ao regime militar daquele período, essa eleição era cancelada e a pessoa perdia o seu mandato. Então, sempre tem essa... Hoje, para nós, parece muito estranho esse amarrar das eleições naquele momento, mas era o que acontecia. No próximo quadro, a divisão das forças. Isso aqui é fundamental. Quando a gente fala de ditadura, quando a gente fala dos militares, dá essa impressão que eles eram um grupo unido e uníssono, mas eles não eram. Dentro das próprias Forças Armadas existia uma grande divisão. Essa divisão ficou conhecida na história como a linha dura
e a Sorbonne. Então você tinha dois grupos dentro dos militares e esses dois grupos se revezaram no poder. O primeiro presidente do Brasil, presidente militar, foi o presidente Castelo Branco. Castelo Branco era desse grupo da Sorbonne. Depois, dois presidentes da linha dura, o Costa e Silva e o Médici. E os últimos dois presidentes desse período são do grupo da Sorbonne, o presidente Geisel e o presidente Figueiredo. Professor, o que é isso? O que é linha dura e o que é Sorbonne? Como o próprio nome já diz, linha dura eram os militares mais radicais, os militares que eram mais veementes com relação à postura forte do regime. O que o pessoal da linha dura defendia? Eles achavam que deveria ter uma ditadura por tempo indeterminado, até que o perigo do comunismo, o período de novos governos populistas fosse totalmente afastado do país. Esses militares da linha dura foram os que, durante os seus governos, tanto o Costa e Silva e principalmente o Médici, mais pesaram a mão sobre a população, no sentido da tortura, da censura, da repressão, dos exílios. Então, a vigilância política e ideológica nesse período da linha dura foi mais forte. O pessoal da Sorbonne tem esse nome por quê? Sorbonne é a prestigiosa, famosa universidade francesa. Então, eles eram uma elite mais intelectualizada dentro do grupo dos militares. Eles também eram a favor da ditadura, só que eles diziam que o regime militar deveria durar o mínimo tempo possível, que eles tinham que afastar o comunismo, são contra o comunismo, contra tudo que era vermelho, que era soviético, contra o populismo, mas diziam que o mais rápido possível o Brasil deveria retomar os rumos da democracia. Então esses dois grupos, eles se degladiavam dentro do poder e conforme cada presidente desse assumia o governo, a gente percebia nas ações desse próprio governo essa linhagem, ora mais próxima à linha dura, ora mais próxima à Sorbonne, ora um pouco mais veementes com relação à ditadura, ou algo mais brandos. A gente vai falar da dita branda depois, em outro momento. Vamos ao quadro novamente. Vamos falar então do Castelo Branco, as bases econômicas. Primeira coisa, Castelo Branco da linha da Sorbonne, ele tem a postura chamada de austeridade política, então ele vai tentar cortar custos, cortar gastos para melhorar a economia do Brasil naquele período de grande crise, ali em 64 e 65. Então, primeiro, havia no Brasil vários subsídios, principalmente de alimentos, ou seja, o governo bancava alguns produtores, bancava alguns preços artificialmente. Há um corte dos subsídios para a economia de dinheiro do governo. Uma reestruturação de várias empresas públicas, então vários funcionários públicos demitidos, enxuga-se a máquina estatal. Fim da estabilidade após 10 anos. Isso daqui é interessante. Antigamente, até o governo Castelo Branco, um funcionário, depois de 10 anos na mesma empresa, ele tinha estabilidade, mais ou menos como que ocorre hoje com um funcionário público. Depois de 10 anos de emprego, essa pessoa não poderia ser mandada embora. Para o trabalhador isso era excelente, agora para o empregador dificultava as transações no mercado de trabalho. Tira-se essa estabilidade e é criado o famoso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que existe até hoje. Como que funciona o Fundo de Garantia, você já sabe. Mês a mês, o seu empregador deposita uma quantia, 8% do seu salário. Quando você é demitido, você pode acessar esse fundo de garantia, acessa a multa lá, caso você tenha sido demitido e não pedido a demissão, que é um dinheiro para você se reestruturar até continuar, até se reorganizar no mercado de trabalho. Voltando ao quadro. Incentivos às exportações, principalmente com as remessas de lucros. Alguns governos, como por exemplo o governo João Goulart, tentou limitar a remessa de lucros de empresas estrangeiras para os seus países de origem. O governo militar, o Castelo Branco, ele tira essa limitação. Então isso faz com que várias empresas internacionais queiram vir para o Brasil. E esse autoritarismo facilitou algumas medidas econômicas à base do chamado milagre econômico. Todo grupo, toda pessoa que defende o período militar sempre faz alusão ao milagre econômico, dizendo que o milagre econômico foi positivo. Pode-se negar o milagre? Não. Mesmo que você seja contra a ditadura militar, é um fato. Lembra que a gente começou falando? É um fato histórico. Ocorreu um milagre econômico. Só que qual foi o problema?
Para fazer esse milagre, essas medidas, como o corte dos subsídios, como reestruturação de empresas públicas, corte de salários, a lei que criou o Fundo de Garantia, elas eram feitas com mais facilidade por causa do autoritarismo. Num país democrático, um Brasil democrático como hoje, o governo tem que sempre negociar essas mudanças com o Congresso, e isso torna o processo extremamente lento, extremamente moroso. Então, de certa maneira, esse autoritarismo facilitou essas medidas. Mas o quão positivo e quão negativo foi esse milagre, ou melhor dizendo, as heranças desse milagre econômico, nós vamos discutir mais adiante nessa aula. Vamos falar agora sobre o governo Castelo Branco e Costa e Silva, o endurecimento do regime militar. Depois nós temos dois atos institucionais, o ato institucional número 2 e número 3, que basicamente instituíam eleições indiretas para os governadores, já existia desde o AI-1 as eleições indiretas para presidente, a extinção de todos os partidos políticos e a criação de apenas dois, a Arena, que era da situação, a favor da ditadura, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição aos militares. Esse MDB, ele existe até hoje. Ele foi durante quase 30 anos o PMDB e agora voltou a ser o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, antes Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Professor, então existia oposição aos militares? Sim, existia. Mas como eu já comentei, essa oposição ela era limitada. Né? Os militares sempre preocupados com essa aparência democrática. Então, quando você olha o Brasil, quando você olha pelo menos a legislação, você percebe, olha, tem militares no governo, não tem eleição direta, mas tem um Congresso com oposição. Então, teoricamente, parece que é uma democracia. Mas, na prática, esse governo não se institui como democracia, porque essa oposição ela não tinha liberdade de protesto, liberdade de posicionamento. Muitas vezes, na maioria das vezes, esse Congresso ele poderia ser fechado, como foi em algumas ocasiões. Esse Congresso tinha senadores e deputados que, hora ou outra, eram caçados, exilados, perdiam os direitos políticos. Então, sempre aquela ideia de parecia uma democracia, mas na prática essa democracia não funcionava. No próximo quadro, Constituição de 1967. Essa Constituição ela vem congregar, unir os atos institucionais anteriores e reorganizar o regime. Qual que é a ideia da Constituição de 67? Sacramenta os atos anteriores. Poder total ao Executivo. Lembra daquele tripé? Executivo, Legislativo e Judiciário? Aqui nós temos um peso muito grande do Executivo em detrimento dos outros poderes da nação. A repressão contra qualquer pessoa que tivesse uma opinião contrária à ditadura era extremamente vigorosa, extremamente forte. Uma aparência democrática, essa aparência democrática vê-se pela dualidade de partidos, pela oposição que era limitada, mas era permitida. E o mais interessante de tudo isso, o caráter temporário. Qualquer presidente militar nunca afirmou que a ditadura ia demorar por tempo indeterminado, que eles estavam gostando do poder. O discurso era sempre esse, olha, a ditadura é temporária, nós estamos na iminência do Brasil virar uma Cuba, do Brasil virar uma China, de acontecer uma revolução comunista. Então, por isso é importante, é necessário a presença dos militares no Brasil. Nós temos que lembrar que década de 60, década de 70, nós estamos vivendo aí o auge da Guerra Fria. Em 63, ocorreu a crise dos mísseis, né, entre Estados Unidos e Cuba, depois o assassinato do presidente Kennedy. Então, tudo isso reverberava no Brasil, fazia com que as oposições seriam cada vez mais fortes no Brasil. E o Brasil, como um país conservador, como um país de maioria católica naquele momento, era radicalmente contra essa ideia do comunismo. Tudo que parecesse contra o comunismo no Brasil era extremamente mal visto. Para você ter uma ideia de como isso era exagerado em certo ponto, você já estudou nas disciplinas aqui do nosso curso, que são disciplinas voltadas para a área da licenciatura, vários pensadores, né? Dois deles são muito famosos quando a gente fala de teorias educacionais, o Piaget e o Vygotsky. Vygotsky era russo, ele era soviético. As traduções dos livros de Vygotsky do Brasil da década de 60 e 70 praticamente não existiam. E aquelas que tinham eram muito mal vistas. Por quê? Só pelo nome.
Vygotsky nunca se posicionou, nenhum dos escritos deles relacionados a teorias educacionais tem qualquer relação com ideologia comunista, socialista ou capitalista. Mas só o fato de ser um livrinho de capa vermelha com um nome soviético, ele já era rechaçado. Então isso é algo que comprova o quão difícil eram esses anos para as pessoas que tinham um posicionamento. E outra coisa que é importante a gente salientar, o que perseguia-se no Brasil naquele momento não era só a pessoa que cometia um crime. Você pode cometer um crime baseado numa ideologia. Cristãos cometiam um crime em nome de Jesus durante a Idade Média. O problema não era cometer crime, o problema era ter uma oposição contrária. Hoje, com a democracia, eu posso me posicionar contra ou a favor de qualquer governo. Eu tenho liberdade para isso. Durante o regime militar, não. Ou eu aceitava o regime, ou eu fingia que aceitava. Se eu tivesse um posicionamento político, seja no meu trabalho, seja em qualquer espaço social, numa escola, se eu fizesse uma manifestação contrária ao regime, se eu escrevesse uma música e essa música fosse contrária aos militares, eu teria aí a minha vida perseguida, muitas vezes destruída por conta do aparato ideológico que existia naquele momento. Próximo quadro. Costa e Silva e o AI-5. Nós estamos falando do endurecimento. Nesse momento, nós temos o auge do endurecimento com o AI-5, o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, baixado pelo presidente Costa e Silva, ele era tão radical que ele era considerado como um golpe dentro do golpe. Então, dentro do próprio regime militar, você tem uma contra-revolução, talvez por conta da oposição. O Castelo Branco, que era o presidente anterior, era do grupo da Sorbonne, e Costa e Silva agora vai fazer o intermédio para que o grupo da linha dura assuma o poder. Quais são as características principais do AI-5 que diferem ele dos outros golpes? Primeiro, ele não tinha prazo de vigência. Todos os outros atos eles tinham prazo de vigência, o AI-5 não. Você tem o fim do direito de habeas corpus, ou seja, o direito de habeas corpus, até hoje, permite que uma pessoa que está o seu julgamento em trânsito, que ela responda o processo em liberdade. A pessoa foi acusada de qualquer crime, mas ela tem ali uma ficha interessante, ela tem emprego fixo, ela não tem registros criminais anteriores. Enquanto o processo tramita na justiça, ela pode responder o processo em liberdade. Depois de culpado, daí vai se averiguar a prisão ou não. Nesse momento, você tem o fim do direito de habeas corpus. Uma pessoa poderia ser acusada de qualquer crime e os militares poderiam prender essa pessoa por tempo indeterminado enquanto a averiguação desse crime ocorresse. Então, na prática, você está totalmente nas mãos do governo. Mesmo que seja uma acusação falsa, até que você consiga comprovar a falsidade dessa acusação, você continua preso. Voltando ao quadro. Legalização da tortura. A tortura era legalizada em casos que eram justificáveis. Por exemplo, acusação de comunismo, acusação de ter uma célula socialista. As pessoas poderiam ser torturadas para confessar qualquer crime. Censura sobre os meios de comunicação. A censura aqui ela começa a ser muito mais organizada. Estabelecimento dos DOI-CODES, centros de tortura, símbolo do autoritarismo e do militarismo. Era no DOI-CODE que era verificado, desde a parte da censura que acontecia sobre os jornais impressos, revistas, rádio, televisão, mas também havia vários depoimentos, várias investigações de pessoas. Um dos casos mais famosos da história, o Vladimir Herzog, que a gente vai falar em outro momento, ele foi preso e foi torturado num DOI-CODE. Então, a partir de 67, a partir do AI-5, o regime militar, a ditadura militar muda. Né? Se até 64, 65, com o governo Castelo Branco, era uma era de transição, no período da linha dura, realmente o militarismo mostra aí toda a sua força. Governo Médici, vamos falar agora sobre censura e repressão. Reações contrárias à ditadura. Tudo que estava acontecendo não ficava impune. Você tem vários movimentos da sociedade que se posicionam contra a ditadura militar. Setores da igreja e da UNE se mobilizam. A igreja aqui tem um papel interessante. Na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, lá em 1964, quando o presidente João Goulart tinha anunciado as reformas de base, a Igreja Católica se posiciona contra essas reformas, contra o governo de João Goulart, e faz parte desse movimento que dá a senha para que os militares entrem no governo.
Conforme o tempo vai passando, a cúpula da igreja percebe que esse militarismo, que esse governo está radical demais, está começando a machucar a própria sociedade. E a igreja católica muda de opinião, muda de posição e passa a combater a ditadura. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem o mesmo processo. No primeiro momento eram a favor do golpe e depois se posicionam contra. A União Nacional dos Estudantes, que hoje ainda existe, mas é mais enfraquecida, nesse momento tem uma força muito grande. Um dos principais líderes desse movimento foi o ex-ministro, prefeito e governador de São Paulo, José Serra. O Serra tem um papel importante como líder da UNE e combate à ditadura naquele momento. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também, Marco Maciel, eram algumas das figuras aí importantes da UNE naquele momento. Voltando ao quadro. Movimento cultural também bastante interessante. O movimento do cinema novo, as músicas de engajamento militar, o teatro do oprimido, todos esses movimentos também são importantes. E tinham grupos mais radicais, grupos que iam para a luta armada mesmo, como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro e o VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, que era comandada por Lamarca e oficiais dissidentes do próprio regime militar. Além disso, o Partido Comunista do Brasil e a Guerrilha do Araguaia também se posicionavam. Então, vários movimentos demonstravam que boa parte da população brasileira estava contra o regime militar. Aqui é importante a gente fazer uma ressalva. Quando, em qualquer discurso, em qualquer escrita, você tem alguns superlativos, você deve desconfiar deles. Quando fala assim, olha, todas as pessoas são contra um regime, todas as pessoas são a favor, não é bem assim. Nós tínhamos no Brasil uma parte da população que era chamada de alienada politicamente. Essa parte da população não estava interessada em política, eles queriam trabalhar e cuidar da família. Para essas pessoas, eles nem sentiram o regime militar, viam muitas vezes acontecer com um vizinho, um caso ou outro de tortura, mas não se importavam. E você tinha pessoas que tinham um posicionamento político mais, vamos colocar assim, não adequado, mas mais crítico ao regime que estava acontecendo naquele período. Então essas pessoas, sim, sofreram com a censura, sofreram com a tortura, sofreram com a repressão. Então você tem uma sociedade dividida também naquele momento. Se até dentro dos militares há uma divisão, como nós já trabalhamos a linha dura e a Sorbonne, a sociedade também naquele momento está dividida. Só que conforme o tempo vai passando, conforme os exageros do regime militar vão ocorrendo, a quantidade de pessoas que eram contra o regime, ela vai aumentando. Em contrapartida, quem defende o regime vai diminuindo. Próximo quadro. Aqui nós temos um pouco da campanha política do governo Médici. No governo Médici nós temos dois auges interessantes. No governo Médici você tem o auge da tortura, da censura, da repressão. Mas também é no governo Médici que nós temos aí o chamado milagre econômico, ou pelo menos o auge do milagre econômico. Faz com que esse período seja conhecido como uma tragédia social misturada ali com um milagre econômico. Durante o governo Médici, acontece no Brasil várias campanhas de defesa do regime militar. Essas campanhas vinham disfarçadas de um chamado nacionalismo. Colocava-se assim, quem era a favor do regime militar era a favor do Brasil. Quem era contra o regime militar era a favor do socialismo, do comunismo, não gostava do Brasil. Por isso, slogans como esse daqui, olha, a bandeira do Brasil, escrito Brasil, ame-o ou deixe-o, uma clara referência ao exílio. Além do ame ou deixe-o, você tem alguns jingles, algumas musiquinhas. O Ninguém Segura Este País e o Pra Frente Brasil, que embalou a campanha da nossa seleção na Copa do Mundo de 1970. O sucesso do Brasil na Copa do México, os grandes jogos, as grandes vitórias, foi algo importante para os militares, porque eles colaram na imagem da seleção brasileira naquele momento, como se o triunfo da Copa de 70 fosse um triunfo da nação brasileira como um todo, frente ao mundo comunista que existia naquele período. Então, a velha política do pão e circo, que desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, é presente na história, se fez valer mais uma vez nesse período, ok? E para comprovar um pouco dessa política, colocar no quadro agora para você uma imagem. Essa imagem simboliza muito. O presidente Emílio Garrastazu Médici aqui, junto com o capitão do TRI, Carlos Alberto Torres, e os dois segurando a taça Jules Rimet, depois da campanha vitoriosa do Brasil na Copa de 70.
O presidente Médici gostava muito de futebol, a todo momento tentava intervir na seleção. Dizem, né, isso não tem uma comprovação, que ele foi o homem responsável pela troca do treinador da seleção brasileira, que era o João Saldanha, uma pessoa que era conhecida no Brasil por ter um posicionamento mais à esquerda, e ele fez o João Saldanha sair do comando da seleção e colocou o Zagallo, que acabou se sagrando aí com o tricampeonato. Então percebam, é um momento bastante interessante e, em certas medidas, alguns aspectos políticos daquele momento transpassam até hoje. Até hoje, qualquer presidente, desde a redemocratização, quando tem uma crise, ele acaba se disfarçando, acaba colando aí em alguns eventos esportivos para tentar maquiar um pouco o que está acontecendo. Professor, então você é contra o futebol, você é contra o esporte? De maneira nenhuma. Mas nós temos que pensar isso, né? O Theodor Adorno, lá da escola de Frankfurt, há quase 100 anos falava sobre isso. A ideia de que dessa indústria cultural serve muitas vezes para anestesiar a população dos problemas mais graves que nós temos, problemas econômicos, problemas sociais e problemas políticos. Então, ainda mais como professor de história, como futuro historiador, você e eu temos que ter sempre uma postura crítica com relação ao que acontece na história, principalmente na história do nosso país. Vamos agora para a resolução da nossa situação problema. Como caracterizar historicamente a ditadura militar? Quando eu coloco aqui caracterizar historicamente, eu estou colocando isso historicamente para dizer que nós não vamos caracterizar o período militar com achismos, com senso comum, com opiniões, mas vamos sempre buscar as ferramentas do historiador, a metodologia de estudo da história, a análise das fontes históricas para tentar desmistificar algumas coisas aí quando falamos da análise da ditadura. Então, vamos ao nosso primeiro quadro, apresentando a situação problema. Como entender a permanência de um conflito por sentidos sobre o recente passado ditatorial? É o que nós vemos atualmente, né? Pessoas que defendem, que são contra a ditadura. Nesse sentido, é possível afirmar que houve no Brasil, ao longo dos 21 anos, uma chamada dita branda? Esse termo dita branda já apareceu em vários momentos da história do Brasil. Como que ele ocorre? Alguns especialistas, algumas pessoas, dizem que no Brasil não teve uma ditadura propriamente dita. Por quê? Porque nos nossos países vizinhos aqui da América, nesse mesmo período, no Chile, na Argentina, também houve ditaduras. E as ditaduras, principalmente do Chile, ela é muito conhecida como ser uma ditadura muito sanguinária. Uma ditadura que matou muito mais pessoas, que torturou muito mais pessoas do que no Brasil. Então, alguns grupos que defendem os militares afirmam que o Brasil foi um período brando, foi uma ditadura muito mais light, vamos colocar assim, do que o que ocorreu nos países aqui nossos vizinhos ou mesmo na América como um todo. Então percebam, esse discurso ele tem um engodo, ele tem uma enganação envolvida nele. Vamos ao quadro para a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Em 17 de fevereiro de 2009, a Folha de São Paulo publicou um editorial afirmando que houve no Brasil uma dita branda. Detalhe, a Folha de São Paulo foi um dos jornais que mais sofreu com a censura durante o regime militar, ao fazer um contraponto entre o regime militar brasileiro e outros regimes ditatoriais da América Latina. Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, divulgado em 10 de dezembro de 2014, 434 cidadãos e cidadãs brasileiras foram mortos ou desaparecidos por motivações políticas durante o regime militar. Então, eu coloquei 2 pontos ali no Problematizando. Primeiro, a notícia da Folha de São Paulo, o editorial, dizendo que houve uma dita branda. E o resultado da Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída durante o governo Dilma, que dizia que era um objetivo de reinvestigar o que tinha acontecido durante a ditadura militar e que não foi investigado naquele momento por conta da lei da anistia, que nós vamos estudar depois em outro momento. O que acontece? Se eu comparar os números, 434 pessoas mortas, torturadas, desaparecidas em 21 anos, é um número relativamente pequeno, comparado à ditadura do Chile ou da Argentina. Mas aí é que está o engodo. Não existe uma medida de ditadura. Não existe uma medida de tortura, de censura ou de repressão. Raciocine comigo. O governo está aí para nos servir. Qual que é o objetivo do governo? Mediar as relações sociais, proporcionar que a Constituição seja cumprida e para que as pessoas tenham uma vida decente no país.
Se o governo brasileiro, ou o governo de qualquer país, for responsável pela morte de um cidadão que seja, de uma maneira injusta, isso já cabe aí um processo. Você deve estar pensando, professor, mas os países que têm pena de morte com crime julgado, mas daí é outra situação. Aqui no Brasil, essas 400 e poucas pessoas, a maioria delas, ou quase a totalidade, foram mortas não porque cometeram crimes, porque cometeram assassinatos. Foram mortas porque ousaram pensar diferente com relação às pessoas que estavam governando o país naquele momento. Então não importa se foram 200 pessoas, se foram 400 ou se foram 1.000, né? O que importa é a maneira como o governo tratava os cidadãos que eram contrários à posição oficial do governo. E segundo, esse é o dado oficial, né? Apurado depois de quase 40 anos. No Brasil não aconteceu o que aconteceu no Chile, por exemplo. O general Ernesto Pinochet, que foi o mais proeminente general ditador do Chile, ele morreu preso. Ele foi julgado, condenado pelos crimes durante a ditadura do seu país e foi preso. No Brasil, em 79, é assinada a Lei da Anistia. A Lei da Anistia liberou todos os presos políticos, os exilados puderam voltar para o Brasil. Mas a Lei da Anistia anistiou também os torturadores, as pessoas que mataram os outros durante o regime militar. E você investigar algo depois de 40 anos, várias provas se perderam. Então esse número de 434 é um número relativo, porque ele é um número que conseguiu se apurar em 2014. Mas a gente pode com certeza aumentar esse número. Durante a ditadura militar, com certeza várias pessoas, mais do que esses 434, perderam a vida ou foram perseguidos porque ousaram pensar diferente. Então esse discurso da dita branda, ele tem que ser bastante relativizado porque ele não corresponde com os fatos históricos que nós estamos estudando. Próximo quadro. Resolvendo a nossa situação problema. Para evitarmos os negacionismos ou relativizações das violações cometidas durante esse período no Estado brasileiro, é importante compreender de que maneira o regime militar se institucionalizou após o golpe de 64, quais as medidas institucionais e repressivas adotadas pelo exercício da intolerância, buscando afastar do cenário político o outro indesejado pelas Forças Armadas. Então, contra fatos não há argumento, fato é diferente de opinião. Eu posso até ter uma opinião sobre esse período, mas negar os fatos, isso está aí, no mínimo, é equivocado com relação aos processos históricos que nós estudamos. Vamos agora para o nosso momento de interação. Nesse momento de interação, como a nossa aula de hoje é gravada, eu vou fazer a pergunta, vou pedir para você pausar o vídeo, refletir um pouquinho e eu volto em seguida com um comentário. Por que há grupos no Brasil que relativizam ou negam a ditadura? Então reflita aí, eu volto em alguns instantes.
Bom, porque há grupos no Brasil que relativizam ou negam o período militar. Isso tem relação com o que acontecia no próprio período. Há pessoas, e você pode conversar isso de maneira aí coloquial, com um vizinho, com um parente, que quando tem uma memória da ditadura, especialmente pessoas que têm aí mais de 50 anos, alguns vão criticar. Alguns vão dizer, olha, foi um período terrível da nossa história, um período que nós não tínhamos liberdades individuais, que você tinha censura, enfim. Há pessoas que vão falar bem, pessoas que vão falar, olha, na minha cidade, na minha região, eu nunca vi nada demais. E era um período de prosperidade, a gente trabalhava, ganhava dinheiro, tinha bastante emprego. Essa memória, ela é magnífica para a gente estudar a história. Por quê? Ela comprova aquilo que você aprendeu na disciplina de introdução aos estudos históricos, na disciplina de teoria. Não existe uma verdade na história, existem versões da história. Então, para aquela pessoa, para aquele grupo que era alienado politicamente, a ditadura passou para ela como se nada tivesse acontecido. Agora, para aquela pessoa que sofreu os horrores do período militar, essa pessoa tem uma memória muito ruim. Por isso que até hoje a gente tem esses discursos. E você, como historiador, qual seria a postura adequada aí de um profissional das ciências humanas? Nós não podemos, por conta de uma ideologia ou por conta de uma opinião, relativizar as coisas. No período, na ditadura militar, ocorreu um milagre econômico? Ocorreu. Tá? Você teve prosperidade econômica naquele período. Então, você pode problematizar se essa prosperidade econômica ela trouxe garantias para que o Brasil se instituísse como um país no futuro, se esse crescimento econômico foi um crescimento sustentável ou foi mais uma questão de uma bolha financeira, a gente pode discutir sobre isso. Mas teve. Mas eu também não posso negar que nesse momento você teve tortura, pessoas que foram torturadas, você teve censura, os meios de comunicação eram censurados, você teve pessoas condenadas ao exílio e você teve uma série de assassinatos por motivos políticos. Então a gente tem que lidar com os fatos sem escondê-los, né? Para você justificar um discurso histórico, que seja o seu discurso ou que seja aquilo que você acredita, você não pode esconder um fato e maximizar o outro. Como historiador, com uma honestidade aí do método científico, do método histórico, nós temos que colocar os fatos e aí sim discutir, trabalhar sobre eles, mas não negar um fato em detrimento do outro. Vamos falar agora sobre o governo Médici e o tão famoso milagre econômico. Como que aconteceu esse milagre? O auge do milagre, ele vai de 1969 a 63. Óbvio que nos anos 60, principalmente após 1965, o Brasil já começava aí uma parabólica de crescimento. E após 73 você tem uma queda, mas no final dos anos 80, 77, 8, 9 também é um crescimento econômico. Na média, o PIB do Brasil cresceu 11% nesses 4 anos. Então você imagina que a economia do Brasil ela vai prosperar quase 50% num intervalo ali de 5 anos. Isso é muito. O nosso PIB atual, anual, está em 0,3%. 0,3% ele está considerado estagnado. Então é um crescimento econômico muito forte, muito vigoroso naquele momento. Você tem grandes obras públicas sendo construídas, como a usina hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, uma série de empresas vindo ao Brasil, né, um crescimento do salário, da condição de renda do brasileiro naquele momento, muito grande. O problema é que pós-73, e daí a gente vai falar da década de 80, da chamada década perdida, esse crescimento não se sustentou. Ele foi um crescimento temporário. Então as pessoas que viveram o auge ali do período do milagre econômico, o início dos anos 70, né, conseguiram prosperar, gozar desse período. As pessoas que viveram já na década de 80, infelizmente, conviveram com a crise, com a hiperinflação, por conta desse desarranjo econômico que ocorreu naquele momento. Voltando ao quadro. Contraditoriamente, apesar desse crescimento, a tão famosa desigualdade social do Brasil aumentou ainda mais. Tanto que o mentor intelectual do milagre, o Antônio Delfim Neto, que foi ministro da Economia, da Fazenda de vários governos militares, sempre tinha essa frase, que era necessário fazer o bolo crescer para depois poder dividi-lo. O que era isso?
Quando ele era questionado sobre o milagre econômico, porque apesar do milagre você tinha boa parte da população que ainda estava sofrendo, que ainda estava abaixo da linha da pobreza, ele dizia isso, que o Brasil ia crescer, ia prosperar, a economia ia ficar forte, pungente e que depois eles iam conseguir fazer uma redistribuição de renda. Mas essa redistribuição de renda, a contento no Brasil, infelizmente até hoje não aconteceu. O Brasil sempre figura na lista aí dos 10 países mais desiguais do mundo. A renda per capita do Brasil ela é muito alta. Você tem grandes empresários, grandes industriais, grandes pessoas ligadas ao agronegócio muito ricas no Brasil. O problema é que você tem uma má distribuição de renda, muitas pessoas muito pobres. Para vocês terem uma ideia, dados do nosso último censo, que ainda está um pouco desatualizado, o censo de 2010, dizia que no Brasil existia um grupo chamado dos super ricos. O que era esse grupo? Aproximadamente 7% da população que detinha mais de 50% dos recursos econômicos do país. Então, num país que quer ser democrático, acima de tudo, que quer ter uma qualidade de vida maior para a população, essa concentração de renda tão grande, tão exagerada, sempre será um problema. E, voltando ao quadro, o último tópico, nós temos aqui uma ampla disponibilidade de recursos do exterior. O que isso significa? Voltando novamente ao contexto histórico internacional. Na década de 60, de 70, nós estamos no auge da Guerra Fria. Então, nós tínhamos um investimento dos Estados Unidos, dinheiro vindo do exterior muito forte. Então, o milagre econômico se sustenta, ou ele existe, principalmente por dois motivos. Primeiro, a austeridade do governo e o militarismo fez com que algumas reformas que eram necessárias naquele momento foram feitas de uma maneira mais rápida e você tinha uma amplitude muito grande de recursos vindo de fora para o Brasil, né? Empréstimo dos Estados Unidos, do Fundo Monetário Internacional, grandes empresas que se sentiam seguras para investir no Brasil por conta da estabilidade política. Professor, estabilidade política? Sim. Mesmo sendo um regime militar, sendo uma ditadura, havia naquele período de estabilidade. Uma grande empresa multinacional não tinha medo de investir no Brasil, receando que dali a 2, 3 anos ocorresse uma revolução socialista e os seus investimentos seriam ali expropriados. Então isso facilitou o milagre. Então o milagre ele aconteceu, a economia cresce, o problema é que esse milagre não foi sustentável aí nos próximos anos. Voltando ao quadro. Coloquei essa imagem aqui porque ela simboliza a contradição, né, a dualidade desse período histórico tão grande, tão interessante no Brasil. Você tem os militares aqui e prendendo um rapaz que na imagem não aparece, né, mas aparentemente é um estudante. Por que a gente imagina que ele seja um estudante? Porque ele é meio jovem aqui. E o que me chamou mais a atenção nessa imagem, que eu fiz questão de colocar para você? Vamos contar quantas pessoas do Exército tem aqui, olha. Vou contar pelo capacete para ficar mais fácil, né? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 10 soldados para prender uma pessoa. Aparentemente, pelas mãos dessa pessoa, né, ou aqui pela cintura, não aparenta que ela está com uma arma, com um fuzil, com uma bazuca, com nada disso. Então, olha só os exageros que eram ocorridos naquele momento. Você tem 10 militares, 10 pessoas para prender uma. Então, mostra o exagero que existia naquele momento, essa vigilância, e essa vigilância ideológica. Uma pessoa ali aparentemente inofensiva, sem grandes armamentos, provavelmente ali uma central da UNE ou uma manifestação que estava sendo reprimida. Então, qual que é a contradição desse período? O milagre econômico e a tragédia social. Voltando ao quadro. Outras características do milagre. Um investimento do capital estrangeiro muito grande. Isso aqui é um problema. Apesar do capital estrangeiro ser importante para fomentar a industrialização, não ocorreu nenhum momento no Brasil nesse período a criação de grandes indústrias nacionais. Então, o capitalismo brasileiro ficou sempre restrito ao capitalismo estrangeiro. Se tivesse ocorrido o crescimento do capitalismo nacional, de grandes empresas nacionais, talvez o Brasil não ficasse tão dependente desse capital estrangeiro. Então, a General Motors, a Ford, a Chrysler instalam fábricas no país naquele momento. Nós temos um grande auxílio econômico, principalmente dos Estados Unidos, vide Guerra Fria, e a ideia do crescer o bolo para depois dividi-lo.
Falando sobre os Estados Unidos, você já deve ter ouvido falar da famosa Operação Condor. O que era essa Operação Condor, né? Até hoje ela é controversa na história. Alguns historiadores afirmam que ela realmente aconteceu, que existem conversas, que existem dados sobre isso. Outros ainda negam a sua existência. Mas o que seria? Seria uma operação secreta do governo norte-americano, apoiado por alguns outros países, como Inglaterra e França, para manipular a política na América do Sul. Então, os militares, por exemplo, que estavam no Brasil eram ajudados financeiramente, estrategicamente pelos Estados Unidos para conseguir derrubar o governo João Goulart e instaurar a ditadura no Brasil. Tem um grande historiador, né, já falecido infelizmente, chamado Thomas Skidmore. Thomas Skidmore ele é norte-americano, mas ele é brasilianista, ele é especializado em história do Brasil. E o Thomas Skidmore conta essa história, você pode procurar depois no YouTube, existe esse vídeo dele fazendo uma entrevista no Brasil, num programa chamado Roda Viva. E perguntam para ele sobre isso, sobre essa Operação Condor. E ele, como historiador e também como figura importante do Brasil daquele momento, relata que em 1964 ele estava no Brasil, estava fazendo pesquisas, porque ele estuda vários períodos da história do Brasil, apesar de ser especializado em república, e que 2, 3 dias antes do golpe acontecer, então ali lá pelo dia 27, 28 de março, pessoas do consulado norte-americano entraram em contato com ele, pediram para que ele fosse embora, porque eles sabiam que estava na véspera de acontecer um movimento político armado no Brasil e que poderia ser perigoso, arriscado para ele. Então isso não sou eu, professor Júlio, que estou falando, é o Thomas Skidmore que tem esse relato. Então isso aí ajuda a refortificar a ideia de que nós tivemos no Brasil, sim, a influência dessa chamada Operação Condor. Fato é que nós tivemos um milagre, nós tivemos uma tragédia social e, para entender a ditadura militar e as contradições dela, o estudo aprofundado desse período aí do Médici, sem dúvida nenhuma, é de suma importância. Governo Geisel e Figueiredo, a transição lenta, gradual e segura. O governo Geisel, o presidente Geisel, significa a volta do grupo da Sorbonne, o grupo mais moderado na relação da ditadura militar no Brasil. Quando o presidente Geisel assume, ele fala que vai fazer a reabertura, mas que essa reabertura vai ser lenta, gradual e segura. Ele posiciona o governo para a redemocratização, mas ele avisa que essa redemocratização vai ser paulatina, vai ser aos poucos, que não vai ser uma distensão por completo. E isso realmente aconteceu. Os militares foram se preparando ano após ano para saírem do governo. E quando a gente fala dessa distensão, dessa abertura lenta, gradual e segura, sem dúvida nenhuma salta aos nossos olhos a lei da anistia, que foi uma faca, né, com 2 gumes, porque trouxe de volta os exilados políticos, libertou os presos políticos, mas anistiou também pessoas que não mereciam, não deveriam ter sido perdoadas por essa legislação. Vamos ao quadro. Você tem um afastamento, como já foi dito, da chamada linha dura do poder, um problema muito grande na hierarquia do Exército. Surgem vários relatos de militares que eram fiéis à chamada linha dura e que não respeitavam aqui as principais decisões do governo Geisel, principalmente no que se refere à abertura. O governo Geisel é marcado por medidas liberais intercaladas com medidas restritivas. Exemplos disso: você tem uma suspensão à censura nos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, mas o assassinato do Vladimir Herzog. O assassinato do Vladimir Herzog é um símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil. O que aconteceu, qual foi o panorama para a imagem que eu vou mostrar para você daqui a pouco? O Vladimir Herzog, ele era um jornalista muito conhecido no Brasil, naquela época já tinha um cargo importante na TV Cultura, e ele foi chamado para prestar esclarecimentos no DOI-CODE. Por que ele foi chamado? Houve um evento militar uns dias antes e todas as televisões, como eram de praxe, mandaram jornalistas para fazer a cobertura. E a TV Cultura não mandou nenhum representante. Agora, um deputado do período, não lembro se ele é deputado ou senador, mas se não me engano ele é deputado, José Maria Marim, que foi presidente da CBF e está preso nos Estados Unidos. O Marim denunciou isso, que a TV Cultura não havia mandado representante para que fosse feita a cobertura do evento militar. O Vladimir Herzog vai até as dependências do DOI-CODE prestar esclarecimento e morre lá. Aqui a gente tem que fazer um ressalto, um senão com relação
a sociedade do Brasil. Muitos Joões e Marias, pobres coitados, foram mortos no doicode e as pessoas nem ficaram sabendo. Mas o Vladimir Herzog era uma pessoa importante no Brasil, era uma pessoa conhecida, mesmo com posicionamento contra os militares. Percebam isso. As pessoas que eram não benquistas, mas que eram importantes, que tinham dinheiro ou que tinham alguma posição política e social importante no Brasil, dificilmente foram mortas. Elas eram exiladas, né? Grandes políticos, grandes cantores, artistas, aconteceu isso. As pessoas mais pobres, que não tinham essa importância tão grande, muitos eram torturados, mortos e assassinados. O Herzog foi o ponto fora da curva. Quando o Herzog morre, você tem um movimento de uma comoção muito grande, porque as pessoas sabiam que ele não tinha feito nada para ser morto durante o doicode. Amigos jornalistas dele, funcionários da TV Cultura, vão até o doicode exigir esclarecimentos. Os militares deixam esses amigos dele entrarem e mostram o que tinha acontecido. Então agora essa imagem, pode colocar no quadro, por favor, é a imagem do que supostamente aconteceu com o Herzog. Vamos ao quadro. Essa imagem, ela tem uma história fantástica também. Naquela época não tinha celular, não tinha câmera digital, nada disso. Uma estudante, né, na verdade ela era estagiária, entrou com uma câmera escondida, passou pela sala onde o Herzog teoricamente teria cometido assassinato e cometido suicídio, perdão, e tirou essa foto. Essa foto é a única desse período, mas ela mostra o quê? Uma armação. O Herzog está com o joelho aqui flexionado. Mesmo que uma pessoa esteja realmente disposta a cometer suicídio, fisicamente ela não consegue cometer o suicídio assim. Então, obviamente, essa cena foi manipulada. O Herzog, teoricamente, teria sido enforcado aqui com a sua gravata. Ele não morreu assim. Ele foi torturado, erraram a mão ali na tortura e tentaram manipular uma cena de suicídio. Essa morte do Herzog causou uma comoção nacional muito grande. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a UNE, houve um culto ecumênico gigantesco em São Paulo em defesa da democracia contra esse assassinato. A família do Herzog conviveu com o fantasma dessa morte durante vários anos. Somente em 2013, né, com os estudos lá da Comissão Nacional da Verdade, a Justiça brasileira mudou a certidão de óbito do Herzog. Na certidão de óbito dele constava suicídio e hoje consta que ele foi assassinado sob tortura nas dependências do OICOD de São Paulo. Além de um alento para a família, isso significa a possibilidade de entrar na Justiça exigindo uma indenização. Afinal de contas, ele foi morto pelo próprio governo. Voltando ao quadro, na mesma imagem, né? Então essa imagem aqui correu um mundo, muito famosa, uma grande reação da sociedade e a Comissão Nacional da Verdade que conseguiu mudar aí esse fato. E agora uma citação do historiador que eu acabei de comentar, do Thomas Skidmore, sobre esse período histórico. Olha o que o Skidmore nos diz que é muito importante. Outros conhecidos oficiais da Sorbonne eram os generais Golbery, do Couto e Silva, Cordeiro de Farias, Ernesto Geisel, Jurandir de Bizarra Mehmed. Este grupo mais moderado do que a linha dura defendia a livre iniciativa, embora considerando também necessária a existência de um governo forte, uma política externa anticomunista, então todos eram contra o comunismo, e a adoção preferencialmente de soluções técnicas e fidelidade à democracia, achando, no entanto, que a curto prazo o governo arbitrário se impunha como uma necessidade. Então, aquele discurso de que, como o período era conturbado, como o comunismo era um inimigo iminente, a linha dura dizia, olha, nós temos que combater isso. O combate ao anticomunismo era o que unia a linha dura e o grupo da Sorbonne. A diferença é que a Sorbonne achava que a ditadura tinha que ser por tempo limitado e a linha dura queria se perpetuar no poder. E foi o que acabou ocorrendo, né? Porque uma ditadura não foi temporária, durando 21 anos. Continuando com o governo Geisel e Figueiredo, mas agora reforçando a ideia da transição lenta, gradual e segura. O fim do milagre econômico é marcado com o ano de 1973, a crise do petróleo. O que foi a crise do petróleo? A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolveu dobrar o custo do barril de petróleo de um dia para o outro. Esse custo do barril de petróleo afetou muito grandemente o Brasil.
Já existia a Petrobras naquele momento, o Brasil já produzia gasolina, petróleo e seus derivados, mas o Brasil não era autossuficiente. Era muito mais barato importar do exterior do que produzir no país. Então, essa crise vai abalar muito grande a indústria automobilística do Brasil e uma série de reações em cadeia. Então, o milagre, ele cessa em 73, muito por conta também dessa crise do petróleo que vem aí abalar não só o Brasil, mas todo o mercado americano. Voltando ao quadro. Em 1978, nós temos a emenda Dante de Oliveira, a emenda constitucional, a emenda constitucional número 11, que põe fim ao AI-5. Então, você se recorda que em 1967, o AI-5 foi o golpe dentro do golpe. E em 65 ele acaba. Então, o direito de habeas corpus volta e uma série de liberdades que o brasileiro tinha naquele momento também retornam. Começa com essa abertura, com essa indicação de abertura lenta, gradual e segura, né, o sindicalismo ganha mais força, tanto o rural quanto o urbano. E no sindicalismo urbano surge a figura lá do Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou sendo presidente do Brasil, e as famosas greves de 1978 e 79, as maiores greves ocorridas no Brasil desde do movimento grevista entre 1917 e 1921. Em 79, é aprovada a lei da anistia ampla, total e restrita, e nós temos também a volta do chamado pluripartidarismo. O PDS, que era o partido herdeiro da Arena, que apoiava os militares, o MDB virou o PMDB, PT, PDT, posteriormente o PSDB. Então, em 79, 80 e 81, oficialmente o Brasil ainda era um regime militar, mas na prática nós já caminhávamos a passos largos para uma república democrática de fato e de direito. Em 1984 nós temos um grande movimento no Brasil, as diretas já, e quase uma antecipação desse fim da ditadura militar. Ocorreu um grande movimento, mas uma frustração junto. Vamos ao quadro. Em 84, há uma proposta do deputado Dante de Oliveira para que ocorressem eleições diretas no Brasil. A emenda Dante de Oliveira, ela foi recusada e nós tivemos uma eleição indireta, ou seja, o Congresso votou. 2 candidatos, Paulo Maluf, da situação, e Tancredo Neves, da oposição. O Tancredo vence a eleição, mas há uma vitória, uma morte e uma frustração muito claras no Brasil naquele momento. Por que isso ocorre? A eleição ocorre de maneira indireta. Mesmo assim, o candidato mais famoso da época era o Tancredo Neves. O Tancredo era o líder do MDB, né, uma das figuras mais fortes, junto ali com Ulisses Guimarães, que foi o senador que conduziu a Constituição de 1988. O Tancredo, talvez se tiver, a gente na história não lida com suposições, a gente lida com fatos. Mas se tivesse ocorrido a eleição direta em 84, provavelmente Tancredo Neves venceria, porque ele era o nome mais benquisto daquele momento, um dos símbolos maiores da luta contra a ditadura. Na eleição indireta, a eleição dentro do Congresso, o Tancredo Neves vence o Paulo Maluf. Então, mesmo não tendo a eleição direta, a população brasileira fica extremamente satisfeita com a eleição do Tancredo Neves. Só que entre a eleição e ele assumir o cargo, ele acaba tendo um problema de saúde e acaba falecendo. O vice dele que assume foi o José Sarney. E qual que é o problema do José Sarney? O Sarney foi um político que durante toda a sua carreira, boa parte da sua carreira, ele era um político da Arena. Ele era um político de apoio aos militares. No final, né, nesse período do Geisel, ele acaba mudando de opinião e adere ao MDB. Então, apesar de ser o vice do Tancredo, ele era uma figura política muito mais lembrada como uma figura de defesa dos militares do que um símbolo da democracia propriamente dito. Então, por isso que há uma vitória, uma morte e uma frustração nesse período. E uma grande incógnita, como será o governo Sarney? O governo Sarney começa com o apoio dos militares, tanto que ele continua com um mandato de 5 anos. O Sarney governa o Brasil durante muito tempo. Apesar dos pesares, apesar dos senões, o Sarney consegue fazer um governo aí a contento e um governo que faz a transição, né, para a democracia. Não é à toa que é durante o governo Sarney, em 1988, que é aprovada a nova Constituição do Brasil, que vai rechaçar a Constituição de 1967, que era uma Constituição autoritária, uma Constituição do militarismo, e vem uma nova carta aqui, extremamente democrática para o Brasil. Vamos ao quadro novamente. Eu coloquei aqui uma imagem que representa
não só a luta pelas diretas já, mas a luta pela transição da democracia. Nessa imagem aqui, que era durante o comício das diretas já, você pode ver que aqui já tem o J e o A meio amassado, você tem algumas das figuras políticas do Brasil mais importantes desde a década de 70 até o início dos anos 2000. Então, da esquerda para a direita, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro. Ele estava na história do Brasil desde a época do João Goulart. Lembra que quando tentou-se dar o primeiro golpe em João Goulart em 63, foi ele que reuniu boa parte do exército do Rio Grande do Sul e assegurou a posse do João Goulart. Ulisses Guimarães, que foi o senador que comandou os trabalhos da Constituição de 1988. O Tancredo Neves, presidente eleito, mas que nunca assumiu o governo do país naquele momento. E aqui, ó, ainda bem jovenzinho, Fernando Henrique Cardoso, né, o primeiro presidente reeleito do Brasil, uma figura também de bastante importância no nosso país, governante antes da era, antes do período Lula. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi o mentor aí do Plano Real, um período de estabilidade, de grande força no período da nossa história. Então você tem ali numa mesma imagem 4 pessoas importantes. Tem outras imagens que está o Fernando Henrique Cardoso junto com o Lula. E é interessante porque eles rivalizaram a política do Brasil durante quase 20 anos. Mas naquele momento ali de luta contra o militarismo, de luta pela democracia, eles estavam unidos com um objetivo comum, que era o retorno pela democracia. Vamos agora para a resolução da nossa situação-problema. Prática da ditadura ainda presentes na sociedade. Depois de tanto tempo, será que ainda existem práticas ditatoriais no nosso dia a dia? Vamos à apresentação. Em julho de 2013, o pedreiro Amarildo Dias de Souza, morador da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, desapareceu após ser levado por policiais militares à sede da UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, para prestar esclarecimentos. Esse discurso, no período militar, ele é extremamente comum. Várias pessoas sumiram, desapareceram quando foram levadas para prestar esclarecimento, né? Aqui a gente tem que ter uma diferenciação muito clara. Tem muita gente que muitas vezes com má fé ou com falta de conhecimento fala, olha, se a polícia prendeu, provavelmente era um bandido. Então, bandido bom é bandido morto e assim por diante. Não é assim que funcionam as coisas. Uma pessoa que foi presa para esclarecimento, não necessariamente ela é culpada. Quantas pessoas são presas e depois julgadas e inocentadas? Nós temos que ter isso em mente. E mesmo que seja um cometedor de crime, o Brasil é uma república, uma democracia, a pessoa tem direito à defesa, tem um julgamento, tem todo um trâmite judiciário que deve ser respeitado até a pessoa ser condenada. E mais uma coisa, o Brasil não tem pena de morte. A justiça vai definir o quanto tempo essa pessoa vai ter que ficar presa para poder voltar ao convívio social. Então, esses discursos minimalistas, esses discursos simplórios que tentam aí justificar ações injustificáveis da polícia não podem ser aí continuados. Voltando ao quadro. Problematizando. Dimas Antônio Casemiro, né, tinha 25 anos de idade, desapareceu em 17 de janeiro de 71, após cair numa emboscada armada pelas forças de segurança de São Paulo. De acordo com a versão oficial do regime militar, ele teria morrido atingido por disparo de arma de fogo, após ter resistido à voz de prisão dada por agentes do Estado. Entretanto, o seu corpo nunca foi devolvido para sua família para que pudesse ser sepultado. Então, duas notícias muito parecidas. Se eu tirasse o ano ali das duas notícias, 71 e 2013, você provavelmente não conseguiria distinguir essas duas notícias. E isso é um fato assustador, porque mesmo depois de tantos anos, né, olha, você tem de 71 para 2013 um intervalo de tempo muito grande, e ainda assim algumas práticas, principalmente com relação à polícia, infelizmente continuam ocorrendo no Brasil. Vamos ao quadro agora para a resolução da nossa situação-problema. Entender de que maneira se deu o processo de abertura política no Brasil é essencial para questionarmos leis como a da anistia, que libertou presos políticos e inocentou torturadores. Além disso, permite levantar questões sobre os legados do militarismo, como do desaparecimento de pessoas sem uma explicação oficial do governo ou das forças de segurança.
Então, a lei da anistia, que libertou os presos políticos, que libertou as pessoas que estavam exiladas, mas que deu perdão aos policiais que cometeram crimes, aos militares que cometeram crimes, foi um problema na ditadura. E esse problema não pode continuar. Pessoas não podem desaparecer e simplesmente serão mortas pelo governo, serão mortas pelas forças de polícia à torta e à direita. Pessoas essas que deveriam lutar, proteger e zelar por todos os cidadãos. Ah, professor, mas é um criminoso. O criminoso tem que ser julgado, condenado, seguir o rito que está instituído, senão nós vamos deixar de ser uma civilização e vamos nos tornar uma barbárie. Vamos agora para o nosso momento de interação. Vamos ao quadro. A questão que eu coloco para você no final dessa aula é a seguinte: como podemos superar os legados do militarismo rumo a uma democracia plena? Como abandonar essas heranças ruins e caminhar para uma democracia de fato e de direito? Reflita um pouquinho, eu volto em alguns instantes com a resposta. Bom, há várias maneiras de superar esses legados ruins, né, para que a gente chegue a uma democracia plena. Talvez uma das formas mais importantes é não ao negacionismo. A gente não pode negar os fatos históricos. A lei da anistia, lá em 79, ela criou uma herança maldita. Aquela ideia de que põe uma pedra no assunto, finge que nada aconteceu e vamos continuar. Os fatos, os problemas, eles têm que ser discutidos, debatidos e solucionados, para que a gente tenha aí uma democracia cada vez mais forte, cada vez mais a contento e que faça aquilo que é necessário, que é dar uma boa qualidade de vida a nós cidadãos. Vamos ao quadro agora para a finalização da nossa aula, o nosso recapitulando. Então, em primeiro lugar, nós trabalhamos com o estabelecimento do regime militar, desde o golpe lá de 64, o endurecimento da linha dura e a sua distensão política. Falamos sobre os jogos de poder e as divisões dentro da ditadura militar, o grupo da Sorbonne, a linha dura, os movimentos de combate aos militares, os movimentos de exagero que eles tinham. E no final da aula, falamos sobre a abertura lenta, gradual e segura, que foi lenta, gradual e segura para o Ernesto Geisel, para todas as pessoas que estavam envolvidas ali com o militarismo, mas que para as pessoas que não queriam a ditadura, para as pessoas que estavam ali lutando por condições melhores de vida, de trabalho, não foi nem um pouco lenta. Ela foi lenta até demais, deveria ter sido mais rápida. Pessoal, espero ter contribuído, ajudado aí com os debates sobre o regime militar, sobre a ditadura militar. Desejo a você bons estudos e nos vemos em uma próxima oportunidade.